Santo do dia 3 de junho. São Carlos Lwanga e companheiros, mártires de Uganda. Pegarei na tua mão. Se tiverdes que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. Eis as últimas palavras pronunciadas por Carlos Lwanga e dirigidas ao jovem Kizito, que morreu com ele com apenas 14 anos de idade por ódio à fé. Seu martírio foi compartilhado com outros companheiros, católicos e anglicanos, vítimas das perseguições contra os cristãos ocorridas em Uganda no final do século XIX. A história destes santos mártires deu-se sob o reinado de Myanga II, rei de Buganda, hoje parte de Uganda, entre novembro de 1885 e meados de 1886. Carlos pertencia ao clã de Ligabe, mas foi atraído pelas palavras do Evangelho, proferidas e testemunhadas pelos missionários da África, mais conhecido como Padres Brancos, fundados pelo cardeal Lavigerier. O jovem Lwanga converte-se ao cristianismo e em 1885 foi convocado pelo tribunal para ser prefeito da Sala Real. Desde o início tornou-se um ponto de referência para os outros, de modo particular para os recém-convertidos, cuja fé apoiou e encorajou. No início, o rei Myanga, que também fora educado pelos padres brancos, embora fosse muito teimoso e rebelde, acolheu Lwanga com benevolência. Depois, instigado pelos feiticeiros locais, que viam o poder do rei comprometido pela força do evangelho, Myanga começou uma verdadeira e própria perseguição contra os cristãos, sobretudo por não cederem aos seus desejos dissolutos. Em 25 de maio de 1886, Carlos Lwanga foi condenado à morte junto com outros. No dia seguinte, começaram as primeiras execuções. Para aumentar o sofrimento dos condenados, o soberano decidiu transferi-los para o Palácio Real de Munionion, em Namungongo, lugar das penas capitais. As 27 milhas que separavam os dois lugares se tornaram 27 milhas de uma verdadeira via sacra. Ao longo do caminho, Carlos e seus companheiros foram submetidos a violências dos soldados do rei, que tentavam com todos os meios fazer com que renunciassem à sua fé. Em 8 dias de caminhada, muitos morreram transpassados pelas lanças, enforcados e até pregados em árvores. No dia 3 de junho, os sobreviventes chegaram exaustos à colina Namungongo, onde deviam enfrentar uma fogueira. Carlos Lwanga e seus companheiros, junto com alguns fiéis anglicanos, foram queimados vivos. Eles rezaram até o fim, sem gemer, dando prova luminosa de uma fé fecunda. Um deles, Bruno Cherunkuma, disse antes de expirar: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. Em 1920, Bento XV proclamou a beatificação destes mártires. 14 anos depois, em 1934, Pio XI elevou Carlos Lwanga, padroeiro da juventude da África cristã. Por fim, Paulo VI canonizou todo o grupo em 18 de outubro de 1964, durante o Concílio Vaticano II. O mesmo Papa Montini, quando da sua viagem a Uganda em 1969, consagrou o altar-mor do Santuário de Namungongo, construído no lugar do martírio. A forma da igreja
que lá surgiu se parece com uma cabana africana tradicional, apoiada em 22 pilares que representam os 22 mártires católicos ugandenses. Em 28 de novembro de 2015, durante sua 11ª viagem apostólica a Uganda, o Papa Francisco celebrou missa no mesmo santuário, após visitar a vizinha Igreja Anglicana, também dedicada aos mártires do país. Em sua homilia, o Papa disse: "Hoje recordamos com gratidão o sacrifício dos mártires ugandenses, cujo testemunho de amor a Cristo e a sua Igreja atingiu até os confins da terra. Recordamos também e lembramos os mártires anglicanos, cuja morte por Cristo testemunha o ecumenismo do sangue, vidas assassinadas pelo poder do Espírito Santo, vidas que ainda hoje dão testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo." São Carlos, rogai por nós. Amém.